Olá, Miguel Couto. Olá, meu querido aluno. Eu queria deixar claro que nós vamos ter uma aula especial. Uma das duas aulas mais importantes de História Geral no planeta Terra. É a aula de Revolução Francesa. Muito importante você saber isso. Posso te dar as 10? 1. Expansão marítima. 2. Absolutismo. 3. Reformas protestantes. 4. Revolução Industrial, que a gente já teve aqui. 5. Revolução Francesa. Depois, 6. Primeira Guerra Mundial. 7. Revoluções Russas. 8. Crise de 29. 9ª aula, Fascismo e Nazismo. E a 10ª aula, Segunda Guerra Mundial. Com essas 10 aulas, você nunca vai se dar mal em História Geral em qualquer país do planeta. Então, eu quero te avisar que a aula de Revolução Francesa ela vai ser dividida em duas, tá bom? Nós vamos ter 2 vídeos pela primeira vez. Sim, porque não dá para fazer correndo sem qualidade, ok? Essa aula é uma aula mega, então eu preciso que você se organize. Essa agora é a Revolução Francesa 1. Ela vai começar, eu queria que você anotasse, com uma definição. Eu vou fazer 2 gravações para a gente dar um show, 40 minutos, ver tudo. Vamos aos primeiros 20. Bom, primeira coisa é uma definição. Anota aí. Número 1, definição. Qual é a melhor definição dessa aula? Vamos? A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. Anotou? 1. Definição. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. Ou seja, fazer na França o que já tinha acontecido na Inglaterra. Lembra que eu te dei 2 aulas de Inglaterra? Revolução Puritana e Gloriosa? Pois é, no século XVII. 100 anos depois, 1789, 100 anos depois da Revolução Gloriosa Inglesa, vai acontecer a Revolução Francesa, nossa aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando você assistir. Essa aula tem 2 vídeos, por favor. Então, a primeira coisa é uma definição, que é uma cola, é um resumo. O que foi a Revolução Francesa? Mamãe e papai perguntam, os outros professores. Então você chega lá e mata no peito. Mata aqui, ó, no peito, aqui, ó. Como eu. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. Ou seja, fazer na França o que já tinha acontecido na Inglaterra. Tudo bem? Boa essa, né? Sim, uma definição ajuda. Mas a aula é muito grande. A aula é muito grande. A gente só fez a primeira parte. Definição. Agora a gente vai para a segunda parte, número 2. Causas principais da Revolução Francesa. Vai dar trabalho. Você está se entendendo aí com o caderno? Está anotando? Número 1, definição. Foi uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. Ou seja, fazer na França o que já tinha acontecido na Inglaterra. 2, causas da revolução. Aula nova, cabelo novo, você reparou? Sim, causas da revolução. Primeira causa, anota aí, é insatisfação da maioria dos franceses contra os privilégios da minoria. Anotou? A França era uma sociedade estamental, desigual por lei. Os privilégios eram de nascimento. Então você tinha o primeiro estado, que era o clero.
o segundo estado, que era a nobreza. E o terceiro estado, que eu chamo de resto. Povão, camponeses, um pouco de burguesia. Então, a maioria não tinha nada. E a minoria tinha todos os privilégios. Então, a primeira causa da Revolução é a insatisfação da maioria dos franceses contra a minoria, que era a nobreza, Igreja Católica, que dominavam tudo que era bom, todos os espaços, todo o poder. Ok? Beleza? A França, nessa época, tinha aproximadamente 25 milhões de habitantes. 2% eram clero e nobreza, 500 mil. E 98% eram terceiro estado, 24 milhões e 500. Então essa é a primeira causa, a insatisfação da maioria contra os privilégios da minoria. Tecnicamente falando, a insatisfação do terceiro estado contra os privilégios, o poder do primeiro e segundo estado. Tá bom? A insatisfação da burguesia e do povo contra os privilégios do clero e da nobreza. Ok? O combate à sociedade estamental. Posso te ajudar? Desde que você lembre que essa aula tem 2 vídeos, senão não vou poder te ajudar. Eu não quero correr porque essa aula é muito famosa. É a segunda aula mais importante do planeta de História Geral. A primeira é a Segunda Guerra. Mas vamos devagar? Vamos devagar? O que seria um privilégio? Não pagar imposto. Então, a maioria tinha todos os deveres e a minoria tinha todos os direitos. Então, essa é a primeira causa importante da Revolução Francesa. A insatisfação da maioria contra os privilégios da minoria. Beleza? Tchu, tchá, tchá, tchá. Bom, a gente está na parte 2, causas principais da Revolução Francesa. A segunda causa é a influência das ideias iluministas. Eu já te dei essa aula, acho que foi a nossa 4ª aula. O iluminismo são aquelas ideias. Democracia no lugar do absolutismo. Liberdade econômica no lugar da intervenção do Estado. Liberdade religiosa no lugar da imposição de religião. Igualdade no lugar da sociedade estamental. Então, o iluminismo é a Revolução Francesa na teoria. Nas ideias. E a Revolução Francesa é o iluminismo na prática. Olha que chique. Fica tranquilo. Se a gente fizer 2 vídeos, você vai dominar. Se você ver um vídeo só, babau. Não vai dar certo. Beleza? A influência das ideias iluministas. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. Eles já estavam chateados com a minoria, contra os privilégios. Revoltados. O iluminismo vai transformar a revolta em rebeldia. Eles vão começar a pensar, se sou eu que trabalho, que sou a maioria, que tenho dinheiro, no caso da burguesia, por que não sou eu que governo? Então o iluminismo vai transformar a revolta do terceiro estado em rebeldia, em sentimento revolucionário. É aquela gota d'água que falta para transbordar. É aquele momento que não dá mais para segurar, explode o coração. Eu queria muito o retorno de vocês, se vocês estão gostando das aulas. Falem com os coordenadores, mandem e-mail, falem com as mães, para as mães falarem com a escola. Se tiver ruim também, para eu poder melhorar. A gente ainda vai ter muito tempo de isolamento. Não se iludam. Então, se tiver bom, elogia. Gratidão é a memória do coração. Se tiver ruim, reclama para eu melhorar. Pode ser? Muito obrigado. Então, primeira causa da parte 2 foi a insatisfação da maioria
contra os privilégios da minoria. Terceiro estado contra primeiro e segundo. A segunda parte foi a influência do iluminismo, das ideias liberais, que vão estimular a maioria a combater o absolutismo, a sociedade estamental, o mercantilismo e a intolerância religiosa. E a terceira causa, sempre econômica. Essa é muito importante também. A França tinha uma crise econômica estrutural e conjuntural. Vamos lá? Você está na parte 2. Causas principais da Revolução Francesa. Você já viu uma espécie de letra A, insatisfação da maioria contra os privilégios da minoria. Já viu uma espécie de letra B, influência das ideias iluministas. Agora está vendo uma espécie de letra C. A letra C seria o quê? A letra C seria o quê? Crise econômica estrutural e conjuntural. São duas crises. Estrutural, porque o modelo feudal estava falido, estava em declínio. A estrutura feudal vai ser questionada. E no lugar do feudalismo, eles vão querer botar o quê? Capitalismo. Então, crise estrutural, crise de modelo. Em Manaus chove todo dia. No Rio chove às vezes. Então, em Manaus, a chuva é um problema estrutural. No Rio, chove às vezes. É conjuntural. Então, a primeira crise é essa, estrutural. O modelo feudal estava falido. E no lugar do modelo feudal, o sonho será implantar o capitalismo. Como já tinha acontecido na Inglaterra, nós já estudamos. Crise estrutural. Mas também vai ter uma crise econômica conjuntural. A França devia muito. Se juntasse todo o dinheiro da França no seu quarto, ou onde você estiver me vendo, dava 2,5 bilhões de libras. Naquela época ainda não tinha franco. Franco é só no vídeo 2. Mas eu não entendi, professor, 2,5 bilhões. É muito dinheiro. Errado. A França devia o dobro da sua liquidez. O dobro desses 2,5 bilhões de libras. Então, se vendesse a França toda, ainda ficava devendo metade. As pessoas morriam de fome, secas, geadas, crises climáticas, não tinha abastecimento, não tinha estoque. Haviam acordos como Eden-Heineval, procure depois, onde a França vendia vinhos e comprava produtos da Inglaterra. E isso gerou uma balança comercial desfavorável. Uma balança comercial desfavorável. Então a Inglaterra estava falida, tinha uma corte parasitária para sustentar. Então haviam duas crises na economia, uma de modelo estrutural e uma de momento conjuntural. Balança comercial desfavorável, corte parasitária, gastos com a corte, já falei, falta de alimentos, ou seja, problemas de todos os tipos. Ok? E qual é a última parte, uma espécie de letra D? Os gastos franceses na Guerra de Independência dos Estados Unidos. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Francesa? Isso, primeiro vem a independência dos Estados Unidos, que eu até já te dei essa aula. A independência americana é 1776. A Revolução Francesa vai acontecer 13 anos depois, 1789. Então a Revolução Francesa é que é influenciada pelos Estados Unidos. De duas maneiras. Na economia, a gente vai ver agora, e na ideologia. Na economia é o seguinte, a França tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? A França vai apoiar os colonos americanos. A França vai apoiar a independência dos Estados Unidos para se vingar da derrota na Guerra dos 7 Anos. E foi bom. Ganhou a Louisiana de volta, ganhou o Canadá de volta. Só que o que a França gastou não compensou o que ela ganhou. Imagina só, o povo passando fome na Europa, na França, e a França gastando dinheiro, brincando de guerra nos Estados Unidos. Então,
Tudo isso ajudou a botar fogo na lenha. Mas eu podia ter posto a letra D, gastos franceses na independência dos Estados Unidos, dentro do ponto de economia. Por que eu não fiz isso? Que eu quero testar você. Eu quero que você me diga, os gastos da França na independência dos Estados Unidos são um problema econômico estrutural ou conjuntural? Conjuntural, porque não tem guerra sempre. Então essas foram as causas principais, na minha opinião, da Revolução Francesa. Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Vamos lá? Insatisfação da maioria contra os privilégios da minoria. 2. Influência das ideias iluministas. 3. Crise econômica estrutural e conjuntural. E 4. Os gastos franceses na independência dos Estados Unidos. Agora a gente vai ver a parte 3. Lembrando que essa aula tem 2 vídeos. A parte 3 é o processo revolucionário. Como é que vai acontecer essa revolução? Como é que vai ser o vídeo 2? Tem 4 revoluções. Tem povo? Tem. Então tem uma revolução popular. Tem camponês? Tem. Tem uma revolução camponesa. Tem burguês? Tem. Tem uma revolução burguesa. E tem uma reação aristocrática. Então, muito cuidado. Reação aristocrática é o seguinte. Antes da Revolução, o rei, Luís XVI, ele propôs que os nobres e o clero pagassem impostos para evitar a Revolução, diminuir a crise econômica. O rei propôs que a sua própria classe pagasse. Qual foi a resposta do clero e da nobreza ao rei? Não. Esse não a gente chama de reação aristocrática. Ok? É a recusa do clero e da nobreza em pagar impostos antes da Revolução. Muito importante. Então isso é antes da Revolução, que é onde você está nesse vídeo. Mas dentro da Revolução, quando a gente tiver no próximo vídeo, tem 3 revoluções. O povo de Paris, sans culottes, sem calções, que vai tomar a Bastilha, vai apoiar a Revolução. Os camponeses, que vão fazer o grande medo, vão invadir terras. Todos eles são importantes, o povo e o camponês. Mas quem domina é a burguesia. Então, o sujeito da Revolução é a burguesia. O camponês e o povo são o predicado. Vamos combinar uma coisa? Sem o povo não tem revolução, tá bom? Mas quem domina a aula em todos os segundos é a burguesia. Não há 1 minuto dessa aula em que a burguesia não esteja no poder quando a revolução começar. Não se iluda. O povo apoia a revolução. O povo apoia a burguesia. Como se estivesse na arquibancada de um futebol sem pandemia. Mas quem joga é a burguesia. Eu tentei te explicar isso no primeiro item. É uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. Ok? Então são 3 revoluções dentro de uma só. Última parte desse vídeo é o início da revolução. Muito difícil. O início da revolução, anota aí, é quando o terceiro estado se separou dos estados gerais e criou a Assembleia Nacional Constituinte. A revolução não começa com sangue. A revolução começa com a ruptura dos estados gerais. Uma nova reunião que o rei chamou para tentar fazer um pacto social, unir o país. Só que em vez de voto por cabeça, ia ser voto estamental. Então o clero e a nobreza iam se unir e iam massacrar o terceiro estado, que era a maioria da população, 98%. Então, quando começa a revolução, quarta e última parte, quando o terceiro estado se separou dos estados gerais e criou a Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, antes da queda da Bastilha, antes do 14 de julho, que vai ficar para a próxima aula. Lembrando, com todo carinho, que é muito importante você ver as 4 partes. Você já viu definição, causas da revolução, processo revolucionário e o início da revolução, que vai ser melhor explicado no vídeo 2. Um beijo, galera!